Muito bom dia, bem-vindos ao Notícias de Ana. Esta semana, Notícias da Semana com José Faustino. O meu nome é Luís Matias e vamos analisar temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Estamos em pleno período de campanha eleitoral. Sondagens dão um empate técnico entre PSD e PS em Lisboa e Porto. Há outras visões e análises da região, também para Évora. José Faustino, este período de eleições autárquicas tem vários destaques durante esta semana. O que é que colocas como principais pontos? Antes de mais, bom dia para quem nos ouve lá em casa. As eleições autárquicas, eu quero aqui destacar 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes e onde eu até vejo algumas dúvidas e que deviam merecer reflexão. A primeira não é esse caso, mas também dá para fazer alguma reflexão, porque o que se passa é isto. Sem tirar o mérito ao Serviço Público de Televisão, fez entrevistas aos candidatos nas capitais de distrito e a Lisboa e Porto sempre com grande destaque. Não tem grandes críticas a fazer, era muito difícil fazer em todos os concelhos. Mas o que é certo é que toda a informação e tudo o que é visto, especialmente nas televisões, porque as regiões não conseguem fazer face aos custos da televisão por cabo e tudo isso. Isso é uma conversa que um dia poderemos ter, não vem agora aqui à colação, mas o que é certo é que o país cada vez mais é Lisboa ou Lesboa, como eles chamam, e o Porto ou Porto. Agora também arranjou um nome mais ao Porto. O Porto também já está a ser posto ao Porto na agenda. E de facto isto anda tudo aqui à volta e fazem sondagens e tudo isso. A realidade é que essas sondagens, que valem o que valem, são as intenções de voto quando elas são feitas e não outra coisa, não é uma previsão exata e rigorosa e até científica para o que vai acontecer, mas é um farol, uma orientação, e isso é bom que se saiba e se perceba o que são as sondagens e que saibam interpretar. As sondagens dão um empate técnico em Lisboa e no Porto, que é uma coisa curiosa, porque temos 2 casos distintos que por analogia se aplicam a outros concelhos. No Porto é um Presidente de Câmara que foi sempre reeleito num movimento independente, embora com o apoio deste ou daquele partido, que continua esse movimento, mas já com um candidato mais fraco, e agora aparece como grandes candidatos ao cargo, e que as tal sondagens lhe dão o empate, o Partido Socialista e uma coligação liderada pelo PSD. E aqueles andam ali mais ou menos. E isto é interessante para verificar, caso o PS venha a vencer as eleições, ou até mesmo já estes resultados nas sondagens, dá para refletir o efeito do limite de mandatos. Quem fez essa lei achava coisas muito positivas, eu fui sempre contra essa lei. Entendo que isso não resolve nada em termos democráticos, também falaremos isso um dia mais tarde, também não vale a pena trazê-la aqui à colação, mas o que é certo é que o primeiro foi Rui Rio, depois foi o Rui Moreira, que fizeram um bom trabalho, penso eu, pelo menos os portistas gostavam deles e sempre lhes deram o voto. Foram impedidos de votar neles por limite de mandatos. E o que é que aconteceu? Aconteceu que agora o Partido Socialista, que nunca foi alternativa, passou a ser, dir-me-ão, os puros e duros da defesa do regime partidário, que dizem que eu não gosto dos partidos, ou que, como eu, que acha que estamos não numa democracia, mas numa partidocracia, que é contra o regime. Não há nada disso, não é contra o regime democrático, nem contra o nosso alinhamento democrático, e mais, nem contra os nossos princípios constitucionais. Portanto, basta ali 1 ou 2 artigos e o problema resolver-se-ia. De qualquer modo, eu tenho dúvidas, acho que a alternância democrática é boa, a mudança é boa, mas é boa quando tem a aceitação das pessoas. Ou seja, não se podem levar resultados eleitorais para questões administrativas. Como se costuma dizer, não se pode ganhar na Secretaria aquilo que se perde no terreno. Em Lisboa é outro caso diferente. Foi uma conquista que o PSD conseguiu com Carlos Moedas,
que conquistou, que arrebatou o poder daquela autarquia, não com maioria absoluta, como uma maioria muito relativa, ao Partido Socialista, que vinha a governar, ultimamente com Fernando Medina, e que agora está ameaçado. Há vários efeitos, o problema da tragédia com o elevador da Glória, outras coisas podem ter acontecido. Queixas há sempre, mas eu não sei, como digo, as sondagens valem o que valem, vamos ver o que é que acontece nas eleições, mas é curioso que o efeito que todas estas coisas podem ter e como é que tudo isto se pode desenvolver. Quando temos, e isto penso que não é novidade para ninguém, o Moedas, sendo uma pessoa um pouco, tendo lá um gênese revolucionário da parte do pai, que eu conheci bem, ali de Beja, é do PSD, é um homem social-democrata e tudo isso. Mas comparado com a Leitão, como é que ela se chama? Alexandra Leitão, é uma radical. É do PS, mas é uma radical. Todavia estão empatados. Portanto, isto dá para fazer várias leituras. Não me adianto muito mais. Ou seja, se calhar a campanha vai provocar desenvolvimentos nessa escolha. Estes últimos dias podem ser decisivos para os eleitores. Também em Évora? Tu, além de radialista, és sociólogo. Não sei se as pessoas sabem disso. Alguns. Portanto, sabes que nunca se consegue, sem um estudo profundo, sociológico, perceber bem essas coisas, não é? Porque depois vêm as eleições, tiram-se conclusões e o assunto está armado, segue-se para outra. Eu não sei responder a isso, portanto, isso é uma coisa difícil. Ou seja, estou-me a referir ao efeito do processo eleitoral. Tem influência ou não tem influência? Algum sentido há de ter, alguma influência há de ter. Portanto, criam-se percepções junto dos eleitores que provavelmente se mudam ao longo do tempo e, naturalmente, com o grande impacto. O tal movimento de voto útil também, se calhar. Sim, também funciona, claro, também são motivadas por isso, com certeza que sim. Em Évora, era para aí que tu querias ir. Em Évora temos o tempo a voar. Não há sondagens, mas vários analistas, entre os quais eu me incluo, tudo indica, portanto é uma questão de percepção apenas, de análise política, que Carlos Zorrinho é o favorito. Agora, como eu aqui disse, já há muito tempo tinha dito isto, é provável que ele ganhe as eleições, que roube, entre aspas, a Câmara ao partido, à CDU, que tinha apenas dois vereadores, um presidente e um vereador, mas que, penso eu, que as quatro forças políticas tendo estado na Câmara, vamos ver se são premiadas ou não. Agora há aqui um desafio do Chega e de outros partidos, mas acho que é só o Chega que conta para o caso, mas estes quatro partidos, o PS, a CDU, o PSD e o Movimento Cuidar de Évora, para mim, são alvo de gratidão dos évorenses e motivo de satisfação para todos e até para o próprio regime democrático. Um órgão executivo, que é uma coisa contra a natura, um órgão executivo que é eleito por o Metdonte, que é uma coisa extraordinária, quer dizer, um executivo, não, uma Assembleia. Mas conseguiram-se conciliar, sem ninguém ter maioria, tudo com minorias, muito minorias, e conseguiram governar o Conselho. Vamos ver qual é a evolução disto. Mas muito provavelmente, e lá está, o próprio Presidente, provavelmente, se o Presidente fosse o Pinto de Sá, provavelmente ganharia, estou convencido disso. Não sendo, o João Almeida é um filho da terra. O João Oliveira. O João Oliveira é um filho da terra, com certeza acarinhado para as pessoas gostam dele, etc, etc. Mas o Carlos Zorrinho é praticamente um filho da terra. E toda a gente também gosta dele, seja como for. Tudo indica, por motivos diversos, pelas percepções de tudo, a cidade está suja, coisas. No fundo, num sistema onde não há dinheiro, onde há muitas dificuldades, há muitas coisas, também não vamos agora chamar aqui à colação. O favorito parece-me a mim que ser Carlos Zorrinho. Como disse e volto a dizer, uma coisa é ganhar as eleições e outra coisa é fazer 4 anos de mandato bem e ser um bom presidente de Câmara, isso eu não sei. É um melão por abrir. Se calhar o que estou a dizer pode influenciar ou não algumas pessoas, não sei. Não é, a minha intenção não Será por isso que há condicionalismos informativos e a atividade autárquica neste período eleitoral? Não é por isso. Há porque eu lembro-me, com todo o respeito para o professor, agora não me lembro, já está velhote, eu quero chamar do pai da Constituição.
Agora não te lembras? Não consigo ajudar-te agora. Sim, é o professor... Não, Jorge Miranda. Não, Jorge Miranda. O Jorge Miranda era o pai da Constituição. Não, hoje se vai. Eu acho muito bem. Toda a gente tem um grande respeito pelo professor Jorge Miranda. Mas não, quer dizer, o pai da Constituição é um cargo honorífico, não é um cargo de facto, não é? Nem de direito sequer. Portanto, foi um obreiro, foi um dos homens que escreveu, contribuiu, é um grande constitucionalista, tudo isso. E é bom saber a opinião dele. Porém, com a evolução toda que tivemos, já temos os limites de mandato, já tivemos alterações à Constituição, temos limites numa lei recente, na qual eu, enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, participei em discussões no Parlamento, que condicionam a liberdade de expressão dos órgãos de comunicação social, a atividade das câmaras, a própria atividade do Governo em eleições legislativas e se calhar nestas também, mas enfim, a sua atividade para não haver o favorecimento desta ou daquela força política. Eu limito-me a dizer, não sei se, e não é para estarmos aqui a fazer opinião, eu não estou aqui a fazer opinião, estou a analisar as coisas. Poderá ser bom, tem aspectos bons, e poderá ser mau, poderá ter aspectos maus. Porém, não se percebem outras coisas. E eu vou dar alguns exemplos que, na minha opinião, a haver condicionantes, a haver um dia de reflexão, não deviam suceder e deviam ser condicionadas ou autorreguladas, como quiserem, no tempo das eleições. Vou dizer alguns exemplos. A investigação da casa do primeiro-ministro de Montenegro. É sabido que há ali uma suspeita, essa coisa no ar, resumidamente, de que a empresa, o empreiteiro que fez a casa do primeiro-ministro em Espinho, que comprou o betão a uma outra que fez o túnel ferroviário, porque Espinho é cortado ao meio pela linha do norte, mas não é porque tem o túnel. Foi uma grande obra, que eles tinham uma grande ambição de ter. Foi essa empresa que a fez, a dita, que forneceu o cimento. Depois se foi pago ou não foi pago o cimento, o primeiro-ministro diz que sim, tem os documentos de tudo isso. Depois o arquiteto que fez o projeto também era arquiteto, trabalhava para a Câmara. Quem anda com as botas no terreno percebe que estas coisas não são tão nenhum bicho de sete cabeças como tudo isso. Mas também não vamos por aí. Não vem aqui à colação. O que vem à colação é que, embora esta investigação corra há muito tempo, se calhar foi um órgão de comunicação social que levantou isso, seja quem for, mas se não pode dar determinadas notícias no sábado e durante a campanha eleitoral, também não devia poder dizer estas. Se calhar era mais por dentro poder dizer tudo. Eu inclino mais para aí. Mas, apenas outro exemplo. Essa então é mais complicada. Uma senhora que eu não conheço de lado nenhum, só de a ver na televisão, que se chama Maria das Dores Meira, foi presidente da Câmara de Setúbal, eleita nas listas da CDU e agora é a candidata de uma coligação encabeçada pelo PSD. Há muito tempo que essa suspeição. O que é que agora surge? Que houve deslocações devidamente pagas, 2.000 km correspondem a 35 mil euros, aquelas coisas que acontecem, como aos médicos de Santa Maria, nunca mais ninguém falou, porque afinal estava tudo legal, como eu sempre aqui disse, e não conseguiram arranjar nada. Portanto, o problema é uma falha moral, outra coisa é uma falha legal. Seja como for, este tipo de situações, se há condicionamento informativo... Também não podia. Exatamente. Ainda outra. A proposta de lei do orçamento, por lei, o Governo tem que apresentar a proposta da lei do orçamento no próximo dia 10. Não é? No último dia de campanha, extraordinário. Depois segue-se o período de reflexão. Ora, uma proposta do orçamento traz sempre implicações políticas, favoráveis e desfavoráveis para todas as forças, desde logo para quem as apresenta. Portanto, eu acho que é preciso ponderar bem sobre estas coisas e começar a decidir em conformidade, tal e qual como outra que ficou assim um bocado esquecida aqui na minha conversa, mas que eu vou aqui relembrar, que é a questão da eleição para a Câmara, um órgão executivo, ser por método de ontem. Entramos em velocidade acelerada para os próximos temas, se calhar relacionado com o próprio Estado, e fala-se tanto, e às vezes já aqui falamos sobre as mudanças de regime. Será um ataque ao regime que temos, a investigação ao juiz Ivo Rosa? Bom, isso é das coisas piores que há. Não sei se essa notícia também não podia ter esperado o fim das eleições. Mas, enfim, eu não a pus como exemplo, mas está aqui. Ora, vamos lá ver. O juiz Ivo Rosa
Vamos lá ver. A pergunta que as pessoas podem fazer, porque eu faço aqui uma grande distinção, mas mesmo muito grande distinção, entre a magistratura judicial, os juízes, e a magistratura do Ministério Público. O Ministério Público é outra coisa. Nos Estados Unidos, o Ministério Público depende do Secretário de Estado da Justiça. Portanto, o Procurador-Geral de Justiça é do Governo. E também não vou puxar isso à colação também. Mas o que aqui se passa é o seguinte. A história é esta. Alguém, uma denúncia anónima, que também já tenho aqui falado muito sobre denúncias anónimas, também não vou perder tempo com isso, disse para o Ministério Público, apresentando coisas especulativas, não é? Porque não foi nada provado, isso foi tudo arquivado, que o juiz Ivo Rosa tinha recebido favores do engenheiro Sócrates, no caso do âmbito da Operação Marquês, para ter pronunciado aquele acórdão que pronunciou, não sei se é acórdão, aquele indiciamento de crimes para ir para julgamento. E o grande crime de lesa majestade foi o dito juiz Ivo Rosa, vamos ver o enquadramento, comprou, passa a publicidade, um Audi TT, que não é barato, de facto, custou 30 mil euros. Não deve ser novo, não devia ser novo, apesar de tudo. Mas agora vê-se a provar que o homem tinha comprado aquilo há 3 ou 4 anos. Então, um juiz de direito não tem dinheiro para comprar um carro daquele. Não pode ter um carro daquele. É evidente que sim. Eu acho que até podia ter um carro melhor. Portanto, isto é tudo uma coisa complicada. Mas isto não é só caricato, como eu estou a dizer. Isto é muito grave para o sistema democrático. Muito grave. Porque isto também, eu também sou livre para fazer essa leitura do condicionamento do Ministério Público, das polícias, etc., aos próprios juízes. Ou os juízes estão isentos nos seus julgamentos, nas análises que fazem, nas sentenças que pronunciam, ou não estão. Porque, doravante, um juiz, se calhar, quando vai pronunciar alguém, quando vai julgar alguém, quando vai ler uma sentença, pensa 2 vezes em tudo. Isto não pode ser. Aliás, este caso Marquês vai ficar na história de Portugal e eu acho que não vai ser pelos melhores motivos. Venha o ex-primeiro-ministro José Sócrates ser condenado ou não, não é isso que é determinante. Vai ficar na história por bons e por maus motivos. Isto é gravíssimo que está a passar. E alguém tem que pensar bem nisto e muito a sério para acabar com este tipo de situações. O Governo propôs, entretanto, medidas para responder à crise da habitação, IVA e IRS nas reduções apresentadas pelo Governo como benefícios fiscais para os inquilinos. Pois, o Governo, as medidas e o Governo, isso tudo tem andado. Há um problema muito complicado que também é complicado agora contar a história, não sei se conseguirei abreviar o suficiente, mas a história é simples, quer dizer, isto andava tudo a correr bem, havia dinheiro para financiar as compras de terrenos, as pessoas que eram donas de terrenos rústicos ou em zonas de transição recebiam umas massas porque vendiam, porque eram urbanizados, os construtores e os promotores imobiliários urbanizavam, davam metade desse terreno à Câmara para fazer infraestruturas e equipamentos, muitas vezes também faziam lotes e vendiam com dinheiro para a Câmara, depois pagavam mais uma taxa de milhares de euros e tudo isso se repercutia no preço da casa, porque a casa tem dois grandes custos. O primeiro é o terreno, que tem a ver com o valor do terreno em si, com o custo das infraestruturas daquela zona e com o local, com o sítio onde está. É bom de ver que uma casa em Évora tem menos valor que uma casa em Lisboa. A localização. A casa, o portão, os tijolos, etc., por aí adiante, é igual. Fazer uma casa em Évora ou no Porto, ou ali na Igrejinha, tem mais ou menos o mesmo custo. As coisas menos coisas, há assim, os problemas logísticos, é mais ou menos o mesmo custo. E, portanto, o problema da casa aqui é muito complicado. Dizia eu, esses empreendedores do imobiliário eram subsidiados pelo banco, faziam as casas e depois o próprio banco ia apoiar os compradores, cujas prestações era a única coisa que lhe interessava, porque eles não olhavam para o preço da casa, olhavam para a prestação quanto é que pagava, que era normalmente mais barato que uma renda de casa se fosse arrendar. Daí que a compra de casa, com todas as implicações, dificuldades da mobilidade, etc., etc., com todas as dificuldades que isso traz para outras coisas. Mas a vantagem daquilo tudo ter funcionado. Bom, rebentou a crise em 2008, com influência até 2010 ou mais do subprime nos Estados Unidos, também é uma história que um dia podemos contar, e isso tudo acabou.
houve travões às 4 rodas, deixou de haver, os paralelos diretores começaram-se a apertar. E agora estas... Sobretudo, o crédito bancário parou e agora só empresta dinheiro às pessoas, não a 100%. E o que é que tudo isso aconteceu? Aumentou um excesso de procura em relação à oferta. Portanto, o valor aumentou. Estas medidas que agora vêm e que estão aqui em apreciação são muitas. Eu ainda não li o decreto, li apenas um resumo. De qualquer forma, eu destaco aqui 2 ou 3. Há a redução do IVA. Eu aqui tenho dúvidas, já li, já vi a opinião de vários fiscalistas, que eu não sou, que é duvidosa a questão do IVA. Porque o IVA é sempre paga pelo consumidor final, é deduzido, é muito complicado, é um bocadinho complicado. O promotor nunca paga IVA, quem paga é o final. À primeira vista parece bom, em vez de 23 paga 6, não sei se será tão linear como isso. É uma dúvida minha e peço desculpa pela minha suficiência, não sei analisar mais. Mas pior não fica, é como o Tiririca. Pior não fica. Depois, a redução do IRS para os senhorios. O pagamento de quem tem casas arrendadas, isto é para o arrendamento, quem tem casas arrendadas, os senhorios, pagam esse imposto, o imposto sobre as rendas, neste momento é uma taxa fixa, era 28, passou para 25, no IRS. É no IRS que isto tudo se passa. Porque são pessoas singulares, normalmente. Claro, são pessoas coletivas, é no IRC. Mas o que ainda não percebi também bem os parâmetros, conta após danos, conta após depois. Criaram para aí uma polémica sem razão nenhuma, porque andaram a discutir semântica e questões de gramática, que não interessam nada. Porque as rendas eram 2.300 euros à volta disso, o limite máximo. O limite máximo 2.300. Pronto, mas isto não é cá, não tem, é o valor, os 2.300 é que vale, não há mais nada que vale. Até aos 2.300 há estes benefícios, daí para cima já não há. Pronto. E o IRS, quer dizer, quem arrenda uma casa abaixo de 2.300, não sei se é os novos arrendamentos ou os anteriores, não paga esta taxa. Não é nada do outro mundo. E eu sei do que falo, até faço aqui a minha declaração de interesse, toda a gente sabe, eu sou senhorio. Estou perfeitamente à vontade para falar nisto, mas também devido ao tempo, não vou avançar muito, mas é uma boa medida porque não é para os que estão, não é tanto para os que estão. É para os que podem entrar no mercado, não é? Para os que podem tornar-se senhorios. Para os 100 e tal mil que os pais descobriram de casa, eu não sei se é verdade, se é mentira, mas podem sentir-se encorajados para entrar. Mas como isto tudo se desconfia, fica aqui também uma análise, as pessoas também podem desconfiar. Porque isso já aconteceu com o alojamento local. Não é? O Passos Coelho, para ir sacar às velhotas que arrendavam um quarto, arranjou para ali um sistema simplificado, que acabou no alojamento local. E agora é uma complicação tremenda. Também não vale a pena entrarmos em pormenor. De qualquer modo, um proprietário tem uma casa que precisa de obras, precisa de investimento, precisa disso tudo. Agora gasta ali o pouco dinheiro que tem, ou vou ao banco fazer os empréstimos, fazer a obra, e depois eu vou por causa disto. E se o governo muda? De opinião ou de governo? Pode mudar as leis, porque a gente não sabe qual é o tempo de duração das medidas. Sabemos, fiquei a saber ontem, que o Governo prometeu, o Ministro das Infraestruturas, que irá rever o regulamento do arrendamento urbano até ao final do ano. É uma boa notícia e tem que esclarecer as coisas todas. Outra medida, para finalizar, é benefícios fiscais para os inquilinos. Podem deduzir no seu IRS até aos 2.300, têm a possibilidade de deduzir maior valor, não é, do que deduziam. É uma boa medida. Ou seja, não resolve o problema, porque o problema é terrenos, infraestrutura dos terrenos, custos dos terrenos, construção das casas, financiamento para as construir e financiamento aos compradores. Há medidas que dão um bocadinho aqui para tudo, mas não é o suficiente. E também a reabilitação urbana nos imóveis do Estado e das câmaras e também novas casas que se possam fazer o chamado setor público e cooperativo, que encaixa no privado, como disse anteriormente. Da habitação vamos à meteorologia e ao clima, com o furacão e depois ciclone Gabriel passar pelos Açores, chegou também ao continente português. E agora vai em Espanha. Já fez distúrbios em Valência. Também distúrbios no próprio Ibiza, governo valenciano. Ibiza, exatamente. Permitam-me a analogia também. Diz. Permitam-me a analogia também no próprio governo valenciano. Também já fez, porque eles também já andam para lá desentendidos, ainda com a memória da Dana. O Gabriel, este ciclo, o furacão Gabriel, para já, isto nos Açores,
tanto quanto sei, não é nenhuma novidade. Os furacões atacam. Este era muito forte, depois transforma-se em ciclone, em tempestade de não sei o quê, e vai mudando. Mas na desgraça que ele tem, estou aqui a fazer se calhar uma ironia, peço desculpa por isso, com coisa muito séria, mas a realidade é que ele veio com uma força tremenda, abrandou nos Açores até desviou de rota, fez alguns distúrbios e chegou ao continente já muito mansinho. Depois ele criou outra vez força e quando foi para a Espanha já estragou tudo. Mas eu o que eu queria salientar era isto. Porque eu muitas vezes analiso aqui as coisas e muitas pessoas me dizem: mas tu só vês sempre tudo contra um derrotista, tudo isso. Claro que faço sempre um esclarecimento, não se trata tanto da minha opinião, muita gente a sabe, mas a verdade é que as entidades que nós temos em várias áreas são sempre, normalmente, motivos de crítica. Aliás, toda a gente sabe, a saúde, a proteção civil. E neste caso? Neste caso, e já temos outros. O caso do elevador da Glória correu também tudo bem e aqui, nesta vez, correu excelentemente tudo bem. Se posso passar o exagero. Ou seja, o IPMA preveu com exatidão tudo, fazendo correções, são coisas muito complicadas, temos de perceber isso. Ele era para passar um bocadinho mais para o lado central, ocidental dos Açores e acabou por passar mais entre o central e o oriental. Portanto, quase não tocava em São Miguel, afinal tocou. E depois, a entrada no continente, a entrada que ele depois fez ali umas curvas que eu também não domino. De qualquer modo, quem esteve interessado, quem se preocupa com estas coisas, houve sem alarmismos informação à população, esclarecimento, possibilidade das pessoas verem e perceberem tudo. Depois, portanto, houve prevenção. Os bombeiros estavam de prevenção, as pessoas estavam prevenidas do que ia acontecer. Vi gente nos Açores a tapar as janelas e as portas, a prepararem-se para inundações, com portas em determinados sítios, tudo prevenido conforme mandam as normas. Mas, apesar de tudo, infelizmente, passou e fez alguns distúrbios. Felizmente, poucos. Não há a lamentar, tanto quanto sei, vítimas humanas. Mas a proteção, os bombeiros, a proteção civil, toda essa gente, tudo funcionou bem. Portanto, eu acho que tem que se louvar esta situação. Mas, de qualquer modo, que não venham mais furacões destes, nem Gabriel, nem outros. Já está aí a aproximar outro, mas enfim. A Lei dos Estrangeiros foi aprovada na Assembleia da República num acordo entre PSD, CDS, Chega, IL e JPP. Foi atualizada a lei depois do veto inicial. Pois, o veto inicial foi mandado para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional levantou ali, já falamos a semana passada, não vou voltar a isso, levantou ali algumas objeções. E de facto, havia ali uma coisa que também falámos aqui nisso, até com o professor Silvério Cunha, lembro eu, antes de irmos para as férias, o problema de misturar a lei dos estrangeiros com a lei da nacionalidade. São coisas completamente diferentes. Parece-me a muita gente que há aqui um problema no que nunca há de ficar resolvido no reagrupamento familiar. De qualquer modo, chegou-se ali a um entendimento, a uma possibilidade, e conseguiu reunir, porque tinha tido os votos do PSD e do CDS, que é seu aliado, e do Chega. Mas agora teve mais a IL e o JPP, que é um deputado único, mas tem o valor que tem. Porquê? Porque é mais consensual. E os outros só não votaram por preceito ideológico, não tenho dúvidas nenhuma. O Partido Socialista, se ouvirmos bem o que têm dito nos últimos tempos, concorda com as medidas apresentadas. Acho que é difícil não concordar, porque os imigrantes são precisos, toda a gente percebe isso. Há que regulamentar para que se recebam conforme as necessidades e que haja condições para os ter cá e para os acarinhar como necessitamos e como eles próprios merecem. E tratar as coisas, isto é um problema muito delicado, mas alguma coisa tinha que ser feita. Eu acho que uma das coisas que era necessário fazer, salvo melhor opinião, era justamente repor a entidade aquela dos estrangeiros e fronteiras. Agora há mais uns sucedâneos, mas isso é tudo um enxerto. Está-se ali, este governo está a montar mais ou menos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Está a repô-lo outra vez num departamento da PSP. Não sei se é a melhor solução. Eu prefiro... Está dividido em duas partes, não é? Há uma parte administrativa sempre, na AIMA e outra parte na... mas prefiro sempre equacionar... Agora já não sei. Prefiro sempre equacionar as coisas num problema de base que é este.
É preferível ter grandes polícias, grandes guardas, grandes entidades policiais e de fiscalização, ou digamos, horizontais, ou é preferível tê-las verticalizadas, ou seja, com especialidades em determinados temas, não é? Portanto, não sei, como por exemplo o trânsito, a fiscalização, a questão dos trânsitos e fronteiras, não sei. Fala-se da venda, aliás, antes de irmos à imprensa, ainda ao ensino superior, contas feitas depois da terceira chamada, entraram no ensino superior menos 5.300 alunos do que no ano passado. O Ministro da Educação quer ouvir agora os reitores e também representantes dos estudantes sobre os motivos que levaram a esta quebra. Eu também, salvo melhor opinião, parece o Ministro da Educação ser o melhor, se não dos melhores ministros deste governo. E ele está a fazer aquilo mesmo que deve ser feito. Falar e analisar e estudar o que é que se passa com este fenómeno. Porque não vale a pena vir com a conversa, há quem chama areia para os olhos das pessoas, das rendas das casas. Da capacidade dos próprios alunos e outras coisas mais. Quando isso cai tudo por terra, se formos ver os números, em Lisboa não há grande problema, o problema maior é nas periferias e, sobretudo, nos institutos politécnicos. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser vista. Os acessos dos exames, etc., também têm que ser vistos. Sim, senhor. Isto tem que ser tudo visto. E não pode ser nivelar pela parte de baixo. Isto também, se calhar, é exagero pedir no 19 e 18, não sei. Mas é preciso ver tudo isso e é preciso ver onde é que está o problema. Porque não é no alojamento. Porque se fosse no alojamento, Évora ficava cheia, penso que até correu bem. Évora, sim, ficou cheio. Mas Porto Alegre ficava cheio, que não ficou. E outros mais, por aí há. E Lisboa estava um bocado... Não é assim, ao contrário. Lá está, Évora, apesar de tudo, hoje tem conseguido ser uma boa marca. E Évora está cheia, Lisboa está cheia. Em Évora as coisas também não são muito amigáveis, digamos. Isto tem que ser analisado profundamente e não arranjar desculpas simples, daquelas que se dizem sempre. Não há evidências científicas de que é assim, mas depois também não há evidências científicas do contrário. Ou seja, é preciso descobrir evidências científicas concretas, não para esgrimir politicamente, mas sim para ver o que é que está a passar e resolver o problema. Já passa do meio-dia, temos ainda alguns temas que gostávamos de trazer neste início de tarde na emissão de NFM, nesta análise que fazemos semanalmente. Ainda na próxima semana também teremos aqui ainda este espaço extra, depois voltaremos à revista da semana, mas já depois, neste início de tarde, fala-se da venda do Grupo Média Impresa, detentora da SIC e do Jornal Expresso, ao Grupo Berlusconi. A empresa já tinha feito uma limpeza, podemos assim dizer, de ativos tóxicos, que agora estão a ter um desfecho trágico, particularmente para quem trabalhava na Trustee News. Mas o que é que isto significa a um mercado apelativo para um grande investidor externo em Portugal? O que é que se passa aqui, José Faustino? Bom, levantaste aqui um ponto que é importante, que é a questão de já se ter livre de uma série de revistas e que não eram propriamente coisas sem importância. Exame, a Visão, marcas bastante outras mais, grande destaque. Sim. Grande destaque. Sim. Eu tive sempre dúvidas sobre aquele negócio, especialmente da viabilidade deles e da capacidade do pobre do Luís Delgado, que tenho boa impressão dele como jornalista. De facto foi bom para o grupo empresa e para a família Balsemão. Agora, põe-se assim, isto já corria, nunca aqui falámos sobre isso, agora estamos a falar, e a alguma altura tem que se falar, mas levantam-se aqui vários equívocos. Berlusconi já faleceu, como sabemos. Bom, Balsemão era amigo de Berlusconi. É preciso ficar claro, como era do Polanco, do grupo ali do espanhol, que teve a média capital, etc. Então, isso, para o caso, está ultrapassado. O grupo Berlusconi é uma multinacional da média, portanto é um grande grupo. E, de facto, em Portugal, salvo melhor opinião, não há ninguém que consiga comprar aquilo dando algum dinheiro à família Balsemão e pagando as dívidas que são centenas de milhões de euros. Se fossem centenas eu resolvia, mas há muito tempo que se fala que aquilo está falido. E agora a coisa resolve-se, o homem está velho, enfim, todos
seguimos esse caminho e as coisas têm que se resolver de uma vez por todas. Outras questões que se levantam é a comunicação social, e a verdade é que coitados, e o Estado. Eu a isso chamo numa palavra hipocrisia. Hipocrisia. Porque eu e muitos outros, há anos que andamos a alertar para o problema das rádios, dos jornais, distritais e regionais e locais, para os outros órgãos de comunicação, para a imprensa escrita, até para os novos meios digitais de comunicação social. Não confundamos a estrada da beira com a beira da estrada, são coisas completamente diferentes. E tudo isso, portanto, este problema não é novo, digamos assim. Este problema não é novo. Mas eu também nunca defendi, embora teoricamente acho que sim, mas na prática nunca defendi a privatização da RTP. O Dr. Boltzmann defendia. Defendia, calma, tinha dias. O Dr. Boltzmann não, o grupo. Vamos pôr isto em questões pessoais. Portanto, é normal. Aliás, a outra televisão em Portugal, a grande televisão, as outras grandes televisões, tiveram problemas idênticos. Todos os grupos de mídia tiveram grandes problemas e houve novos acionistas felizmente nacionais, entraram espanhóis, saíram espanhóis, entraram... Estamos na Europa. É preferível manter-se aquele grupo com duas marcas extraordinárias, que é a SIC e o Expresso, é preferível mantê-las, e aquela linha editorial, independentemente de quem é o dono. Portanto, não há aqui drama nenhum, não é motivo para criar aqui um plano Marshall para salvar esta situação. Vale a pena criar um plano mini Marshall para salvar especialmente a imprensa e a comunicação social de proximidade. Os grandes grupos que operam em Lisboa, não. Da venda da empresa A Guerra no Médio Oriente, com Donald Trump a apresentar uma proposta de cessar-fogo para Gaza. Bom, eu já aqui tinha alertado e cada vez há mais evidências disso. Hoje já não sou só eu que digo isso, há muita gente que diz. Eu propus aqui, e continuo a acreditar nisso, não alterei nada. Primeiro, não se deve fazer caso daquilo, para nós, quem faz análise política, não deve entrar muito, tem que ouvir, mas não conta muito a questão da análise para a análise política, o que o Donald Trump diz, mas sim o que ele faz. Até na política interna dos Estados Unidos. Agora há aquela reunião que ele fez com os generais. Medidas, outras, umas boas, outras más. Agora está com um problema... Está com o shutdown do governo, não é? Exatamente. Portanto, tem outro tipo de problemas, chegam-nos notícias não muito divulgadas. Mas será que aqui vai haver agora vai despedir uma, já admitiu outros, depois tinha despedido. Isso é que de facto conta. E o que conta é que com a aceitação... E depois, a doidice dele, a arrogância dele, a vaidade dele, a farsa que ele monta, dá para fazer coisas destas. Tem lá o Benjamin Netanyahu, não ligou, já tenho aqui preparado, para o Emir do Qatar, e olha, está aqui o Emir do Qatar, peça-lhe lá desculpas, que isto fica tudo resolvido. E o outro aceitou desculpas e a coisa ficou resolvida. Ficou tudo a ver. E ele a trabalhar, mas ele não esconde, a trabalhar para o Nobel da Paz, que eu também não comento isso. Mas agora isto é merecedor do Nobel da Paz. Esta proposta que ele faz é como se diz no filme, por causa da máfia, é uma proposta irrecusável. Quer dizer, ele arranjou um enredo, como se diz em linguagem popular, muito complicado. Aliás, Benjamin Netanyahu pode ter todos os feitos, mas é um político muito hábil. Disse logo lá, Israel aceita. A gente aceita isso que aí está. Porque não tinha outra saída. E agora, o Hamas está entalado, está a estudar o problema, ainda não foi capaz de dizer que não. A Mariana Mortágua já disse que não. Aqueles que vão nos barcos já disseram que não aceitam aquilo de maneira nenhuma. Os outros, já fomos a esses. Mas eles têm, quer dizer, se não aceitarem, penso para mim, e lá está também só a melhor opinião, que fica demonstrado de forma bastante evidente que o Hamas não quer nada. Quer dizer, Israel não conhece o Estado palestiniano. E o Estado palestiniano não reconhece Israel. Portanto, aí as coisas vão se resolverem sem devido tempo. E depois, como eu tenho dito várias vezes, não há ali dois países, há três. E eu chamo a atenção para uma coisa, até um bocado a despropósito, mas não demora muito tempo. Cuidado até para aqueles de boa fé, da sua análise, diz, temos que, mesmo seguindo o plano americano, depois com o tempo aquilo reconstrói-se e tal, e serão feitas eleições. Cuidado.
é que o Hamas pode ganhar as eleições. E aí já é democraticamente. Eu até estou com... Porque o Hamas... Foi o que aconteceu da última vez também, não é? Exato. Da última vez falavam mais de 20 anos. Repara, Claro. pô, nunca mais houve eleição. Mas é que há aqui um ponto, também outro pormenor que é preciso lembrar às pessoas, que é este. O Hamas é uma marca. O que está no embrião de tudo aquilo, daqueles movimentos islâmicos que andam ali na faixa de Gaza, são os irmãos muçulmanos, a idade muçulmana. Isso também nos leva a perceber porque é que o Egito também faz um bloqueio à faixa de Gaza. Porque esses foram o primeiro a pagar a conta dos custos da Irmandade Muçulmana, que são radicais do pior que pode haver. E que são coisas com uma abrangência tremenda, militar, de apoio social, tudo. Aquilo é quase um Estado dentro de um Estado. E essa gente é que é o embrião, é a origem do Hamas. Portanto, muito cuidado com estas coisas. A caminho de Gaza, Resumindo a e concluindo, flotilha foi, a entretanto... proposta é uma proposta irrecusável e o Hamas está entalado. Porque se recusar, Gaza desaparece do mapa de uma vez por todas. Entretanto, a caminho está a flotilha que foi interceptada pelas forças israelitas. Nós estamos a gravar na quinta-feira, faltava um barco a ser interceptado, mas Dizem será eles, que... não sei. Isso é conversa. Para mim é conversa. Não? Eu não acredito que a Marinha Israelita, que está a bloquear aquilo há uma data de anos e que tinha deixado de passar um barco pequeno, um barco... Isso é conversa. Ou voltou para trás, se calhar vai a caminho de Itália a dizer que está... São 40 navios, não é? Sim, mas seja os que forem. Em França, Nicolas, neste início de tarde, já em Não, reta mas final... espera aí, sobre a flotilha há mais a dizer. Queres falar ainda sobre a flotilha? Muito rapidamente. Pois quero. Porque o que vai agora acontecer... Porque há aqui um problema que tem que se dizer. E já muitas vezes ouvimos isso. Quando há um ataque do lado ocidental, um problema qualquer, com os Estados Islâmicos, diz-se assim, malandros, atacaram mesmo quando eles estão no Ramadão. Bom, a entrada deles agora, ontem, a gente está a gravar quinta-feira, ontem, quarta-feira, dia 1, não é inocente. É que os israelitas têm um dia para eles sagrado. É o que pedem o perdão de todos os pecados que cometeram ao longo do ano, que é o tal Yom Kippur. E para eles não comem, não comem desde quarta-feira, desde que se pôs o sol, até se pôr o sol de quinta-feira. E por isso para tudo, vai prejudicar eles estão detidos. Isso está tudo falado com o governo português. O governo português, mais uma vez, aí esteve bem. Antecipando tudo, já tinha falado com eles. Disse, a gente vai tratá-los bem, não há problema nenhum. Está tudo combinado. Há aqui o problema desta situação e depois outro problema. É sexta-feira e depois é o sábado. Para eles é o sábado. Para eles é o ponto mais... Domingo também é feriado, mas o sábado para eles é sagrado. Portanto, e neste feriado da quinta-feira, que é variável, não é dia fixo, eles não conduzem carros, não comem, não bebem, não se lavam, tudo o que a gente possa imaginar. Estão em reflexão, em reza, como mais radicais ou menos radicais, mas aquilo está tudo parado. Ou seja, em bom rigor, elas nem deviam beber nem comer, porque eles não têm para eles, não é? Portanto, mas pronto, devem lá meter uns... Portanto, isto está tudo parado até sexta-feira. Vamos ver, como o programa vai para o ar na manhã de sexta-feira, começa-se a saber, e uma das coisas que está prevista é, em determinadas horas, que tem que se dar este salto do feriado, que os funcionários portugueses da Embaixada em Tel Aviv visitem os portugueses, como nos outros países, não é? E, portanto, para a semana já teremos a Catarina, a Mariana e aquela ex-modelo, ninguém já estava esquecido dela, agora está... E um outro que anda aí também, não sei o quê, já parece que havia um quarto que ninguém sabia. Já teremos toda essa gente entre nós. Aliás, outro dia ouvi ontem, hoje, um comentador que fartei-me de rir com aquilo. Quer dizer, mas os israelitas não querem a Mariana Mortágua para nada. Quanto mais para sair, melhor. É preciso perceber isto. Nesta reta final destas notícias, Diana, de análise das notícias da semana. E esta ofensiva da flotilha não contribui em nada, mas absolutamente em nada, não tem importância nenhuma para o problema da faixa de Gaza. E mais, os nossos ativistas portugueses só são conhecidos em Portugal. Eu já aqui disse várias vezes. A estrela da companhia
é a Greta Thunberg. Essa é que é toda a companhia. Essa é que é visível em todo o mundo. A Mariana Mortágua, não, são os portugueses. Chega ali a Badajoz, já não a conhecem. Vamos muito rapidamente, José Faustino, porque já passámos bastante do meio-dia. Já bastante do meio-dia. O programa começou mais Sim, tarde. tivemos que começar mais tarde por causa do tempo, dos tempos de antena. Do tempo de antena que foi para o ar às 11h15 e terminou às 11h30. Falamos sobre Nicolas Sarkozy, condenado a 5 anos de prisão efetiva por apoio monetário da Líbia. Isto foi em França. Pois, este Era problema... expectável uma condenação. Era e não era. Vamos lá ver. Dentro do caminho mau que o mundo está a seguir, tivemos Lula preso, agora é o Bolsonaro que vai ser preso por crimes políticos. Eu não digo que as pessoas não sejam penalizadas por isso. A Marine Le Pen também já foi condenada, tudo isso. Eu não digo que eles são santos, que não deviam ser condenados, não digo nada disso. O que eu digo é que, portanto, o Sarkozy foi condenado a 5 anos de prisão efetiva por ter recebido apoio monetário do Muammar Gaddafi, da Líbia. Apoio para a candidatura, não foi para ele, nem para a família dele, foi da candidatura. Eu não digo se recebeu ou se não recebeu. Será caso para ficar 5 anos preso? Nem com suspensão de 5 anos, pronto, muito bem, uma marca, mas suspensão de pena por igual ou igual período, ou de qualquer, com suspensão de direitos cívicos, de se candidatar ou ser eleito ou qualquer coisa. Eu acho que isto é muito perigoso, porque abrimos aqui uma caixa de Pandora que tem o seguinte caminho. Como vai acabar não sabemos, mas o caminho é este. Um indivíduo está, uma pessoa, um político está no poder, sai do poder por fim de mandato, porque não foi eleito, porque não se candidatou a qualquer coisa, e dentro de 1 ou 2 anos é preso pelos outros que vieram, porque cometeu, não sei o quê. Não me parece que seja caminho. Dir-me-ão, até aí é caminho a saltar o Parlamento e os poderes, como foi o caso do Brasil. Não é caminho. E isso tem que ser penalizado, tem que ser falado, tem que ser julgado, tem que ser tudo. Não me parece um bom remédio a prisão efetiva dos líderes e porque nenhum eleitor, nenhuma pessoa consegue distinguir a questão moral da questão política e da questão judicial. Nós, nesta sexta-feira, vamos falar sobre as eleições na Moldova que aconteceram no passado fim de semana. Depois, para a semana, deixaremos a Cimeira de Copenhaga, que está a acontecer, porque isto acaba por estar tudo um pouco ligado. Sim, também. Coisa. Mas vamos às eleições na Moldova, que deram uma vitória esclarecedora, inequívoca, do partido pró-europeu. Mais de 50% dos eleitores votaram em Maia Sandu. Bom, a Moldávia é um país desgraçado. Desgraçado, entre aspas. Eu até conheço alguns moldavos. Temos bastantes cá. Sim. Bastante e são boas pessoas, gente de trabalho, pessoas têm enquadradas e tudo mais. Mas a Moldávia está ali encalhada entre aquela gente toda, até para a própria Ucrânia. A Ucrânia tem uma língua à frente da Moldávia que não lhe dá acesso ao mar, é extraordinário. Que é a zona de Odessa, curiosamente, que se fala tantas vezes. Odessa, sim, exatamente. É isso mesmo. Portanto, está a Ucrânia, está qual é a outra? Ou seja, nem no tempo da União Soviética essa fronteira foi alterada, que é uma coisa curiosa. Pois, eu não sei pormenores, mas a Moldávia é um país muito pobre, que está ali no meio desta coisa toda. E há aqui uma coisa que eu quero dizer. Portanto, em primeiro lugar, acho que é motivo de grande satisfação para o Ocidente e para a União Europeia este partido ter ganho, esta senhora vir o seu poder e a sua legitimidade reforçada, mas há que tomar aqui lições. Eu não sei, até, e acabo com isso. Já aqui falei, não é a primeira vez que vou falar nisso, mas vou voltar a repisar o assunto. Eu não sei até que ponto, mas não sei mesmo, a União Europeia não deve equacionar o problema, se é que conseguem entender-se para equacionar isso, no caso, por exemplo, da Ucrânia e da Moldova, se não seria de criar um estatuto especial que eles pertenceriam à União Europeia, mas com um estatuto especial ainda de adesão. É uma situação tal e qual, como do mesmo modo se devia criar outra situação, que era para aqueles que são, mas que deixaram de ser, como a Hungria. Isso é um espião, é um cavalo de Troia de Putin. Não há dúvida nenhuma, não vale a pena. Ele ali anda com a sua jaquetinha, aquele casaquinho curto e tal, ali anda no meio daquilo tudo, vai dizer tudo, faz relatórios de certeza para o outro. A União Europeia também tem que começar a ser de geometria variável. A União Europeia é um regime democrático, uma democracia liberal,
Quem sair deste alinhamento, tem a liberdade para o fazer, as pessoas votam, sai da União Europeia ou fica suspenso. Tem que haver aqui um mecanismo. Eu estou a pôr as coisas em termos muito simplistas, isto na prática é muito mais complicado. Mas, sobretudo, e penso que isso é mais fácil, grande atenção para a Ucrânia e para a Moldova. E assim chegamos ao final desta edição das Notícias da Semana, que voltarão à emissão da DNFM de hoje 8 dias, para a última edição, claro, e antes das eleições. Tenha uma boa tarde.